Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui 3 cortes da imprensa falando do empate entre Flamengo e Botafogo. Um corte da ESPN, um corte do jogo aberto da Band e um corte do apito final também da Band. Deixa o like para ajudar, o seu like é muito importante pra gente, para incentivar os nossos cortes aqui, galera. Infelizmente o Flamengo não venceu, mas estamos aqui para trazer para vocês os cortes da imprensa falando da vitória, dos empates e também das derrotas quando acontece, né? Isso tem sido bem pouco, graças a Deus. Mas é isso, estamos aqui para isso, então peço para você aí incentivar os nossos cortes, o nosso trabalho aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou deixar na descrição os links como os créditos dos canais usados aqui, valeu? Tamo juntos, vamos lá para os cortes. Mais clássico, hein, Mari? Mais um 0x0, né? A gente mostrou o Cruzeiro e Atlético, agora a gente vai para Flamengo e Botafogo com uma festa muito bonita lá no Maracanã, também um bandeirão em homenagem ao Vinícius Júnior, né? O Baila Vini, a torcida do Botafogo marcando presença. E a gente viu, foi um 0x0, Jair. 0x0, poucas oportunidades, né, do jogo. Quando tivemos finalizações, os goleiros foram muito bem, tanto o John quanto o Rossi. O Rossi vai pegar lá no final, no segundo tempo, uma chapada do Marlon Freitas que tinha o endereço do gol. Mas a realidade é que o Botafogo foi melhor no jogo para mim. O Botafogo teve mais oportunidades e o Flamengo com muita falta. Quando fica sem o Gerson e o Arrascaeta já é um problema sério. Sem o Pulgar também, a equipe do Flamengo fica basicamente sem nenhum tipo de criatividade. O Botafogo muito bem ali também com desfalques, mas com um esquema um pouco ali mais consolidado. O Cuiabano novamente muito acionado pelo lado esquerdo. Ali do jogo ofensivo, o Juan um pouco mais abaixo, mas o David Ricardo, essa daí é a defesa do Rossi. Caramba. Um jogaço do David Ricardo, zagueiro ali pelo lado esquerdo. A zaga, teoricamente, reserva do Botafogo com o David Ricardo e o menino do Santos, o Jair, muito bem. E vai dar trabalho aí pro Bastos e pro Barbosa. Bem, hein? Sim, os dois vão dar trabalho. Os dois titulares, né, considerados titulares no retorno. E aquela cabeçada do David Ricardo lembrou muito a cabeçada do Murilo no gol do Palmeiras. Temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário. Se colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado. E o segundo tempo já, do minuto 15... em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e podíamos ter definido melhor, e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito gol aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Os jogos em que o Flamengo fez gol desde o fim do Carioca. Nos clássicos a máquina acaba emperrando. Foram 15 jogos, fez gol em 12, não fez em 3. Não marcou exatamente em 2 clássicos, né? Contra o Vasco e contra o Botafogo. Flamengo e Botafogo, mas foi estranho. O jogo não foi aquela pintura, muitos jogadores fora da partida, 0x0. Ficou aquele gostinho de algo mais. Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou o clássico tendo mais a bola, mas teve dificuldade para finalizar as jogadas. Os desfalques parecem ter pesado de lado a lado. A chance mais clara da etapa inicial nasceu dessa saída atrapalhada de Jair. Luiz Araújo parou em John. No lance seguinte, o Botafogo respondeu. Cuiabano de trivela levou perigo ao gol de Rossi. Bola na área, Vitinho ajeitou e Juan Cruz mandou por cima. Em outro cruzamento, dessa vez de Alex Telles, Igor Jesus errou o alvo. Primeiro tempo zerado.
Logo no início da segunda etapa, o Fla assustou em cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que terminou com o Everton Araújo finalizando fraco, nas mãos de John. Nesse outro lance, Luiz Araújo pegou com efeito e quase surpreendeu. A partir daí, o alvinegro cresceu na partida. Na melhor chance, Cuiabano rolou para trás e Marlon Freitas chutou para uma defesaça de Rossi. A melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. No último ataque do jogo, Alexandro ainda finalizou de direita, para fora. Noite sem gols no Maracanã. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. A gente sai com um empate um pouco amargo, mas sempre bom somar pontos no Brasileirão. E aqui no Maracanã não é fácil somar pontos e a gente fez um belo trabalho hoje. Empate frustrante, principalmente para o Flamengo, que viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 4 pontos. Não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo. Bom, o jogo realmente deixou a desejar. O que acontece, Sil, com o Flamengo? É um time que se espera tanto. Ok, o Arrascaeta não estava lá preservado, o Gerson estava suspenso, não é a mesma coisa. Mas o elenco do Flamengo é muito bom até para enfrentar um clássico. Renata, diferentemente de outras, das maiorias das equipes, né, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele tem um elenco vasto, né? Não dá para você também ficar... Nós sabemos da qualidade tanto do Gerson quanto do Arrascaeta, mas o Flamengo poderia ter dado mais, né? O Flamengo poderia ter dado mais. Foi um jogo assim que não teve grandes emoções, mas o que deixou nítido é que o Flamengo ainda tem essa dependência, principalmente na qualidade e no brilhantismo do Arrascaeta. O Gerson, sem sombra de dúvida, faz muita falta, mas o Arrascaeta ainda continua sendo esse jogador diferencial, que se ele não está em campo, você não vê um brilhantismo dos outros jogadores, que até tem qualidade, e muita, por sinal, mas eles dependem muito dessa movimentação e desse último passe do Arrascaeta. Então, uma grande perca para o Flamengo quando joga sem esses dois jogadores. Verdade. Agora, Edu, pelo outro lado, o Botafogo também está sem o Savarino, que é o jogador referência, com a saída do Luiz Henrique do Almada, foi a reserva técnica. O Arthur também é um jogador que está num grande momento. Então, sem as principais estrelas, foi aquele jogo mais de marcação, de oportunidades. Brilhou o goleiro Rossi, brilhou o goleiro John. E o Renato montou um esquema realmente para jogar no erro, né, do Flamengo. A gente viu que o Botafogo no primeiro tempo mais se defendeu do que atacou. E quando no segundo tempo a equipe do Flamengo cansou um pouco, aí sim o Botafogo cresceu, teve algumas chances sim de fazer gol, poderia ter saído vitorioso, né? Então eu acredito que o Botafogo, se acreditasse mais no potencial que essa equipe tem, poderia ter saído com um resultado melhor. E teve mais 0-0, só que em outro clássico. Do Lileu, do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, de Niterói, que a minha esposa mora, né? Que é vascaína, diga-se de passagem, meu sogro vascaíno, minha sogra fluminense. Mas quem jogou hoje foi Flamengo e Botafogo. Foi um jogo mais ou menos, viu, Igor? Mais ou menos daquilo que se esperava, mas a torcida foi uma coisa impressionante do Flamengo, hein, Igor? Foi sim, craque Neto. Boa noite para você, boa noite para todos. Foi um jogo mais ou menos, mas o Maracanã estava bem cheio, 54 mil pessoas presentes, 51 mil rubro-negros e 3 mil alvinegros ficaram num canto, mas também fizeram barulho aqui no Maracanã. As duas torcidas fizeram realmente uma festa impressionante, mas é fato que o jogo não foi um clássico daqueles. Os dois times tinham muitos desfalques. Só para falar dos titulares, considerados titulares, do lado rubro-negro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Plata
derrota. E do lado alvinegro, Bastos, Barbosa, Savarino, Arthur, Matheus Martins. E esses jogadores parecem ter feito falta, principalmente aqueles do meio para frente, mais talentosos. Se tivesse um pouquinho mais de capricho de lado a lado, pelo menos um golzinho dava para ter saído de cada um dos times. Bom, primeiro tempo, até por poder assumir a liderança do Flamengo, assumir a liderança do campeonato, o Flamengo começou melhor, tinha mais a bola, chegava mais ao ataque e teve a grande chance no jogo ainda na etapa inicial, uma saída atrapalhada do zagueiro alvinegro Jair, e a bola sobrou com o Luiz Araújo, ele bateu e o John fez uma boa defesa. O Flamengo seguiu chegando mais ao ataque, mas o Botafogo também criou as suas chances. E no segundo tempo a situação mudou um pouco. O time do português Renato Paiva melhorou na partida, passou a controlar mais as ações e teve a sua grande chance nos pés de Marlon Freitas, o capitão alvinegro, que da entrada da área chegou batendo, e o Rossi fez uma defesaça salvando o Flamengo, mas não teve jeito, era noite mesmo de 0-0 aqui no Maracanã, e um resultado que fica um sentimento de frustração, principalmente do lado rubro-negro, por causa disso que vocês haviam falado. Ver o Palmeiras, abriu uma distância de 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A prova disso é que depois do apito final, a torcida do Flamengo se dividiu entre vaias e aplausos. Já o Botafogo fica ali no meio da tabela, nesse momento está na 11ª colocação, e depois do apito final a torcida comemorou, gritou inclusive é campeão em referência aos títulos do ano passado, mas ainda há assim uma desconfiança sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. O português ainda não convenceu por aqui, craque Neto. É o seguinte, ó, o Igor tá aí junto com a gente, né, arrebentando a boca do balão, e me parece que tem uma sonora aí, agora pra gente colocar isso. Vamos lá, o Léo Ortiz, que por sinal deveria ser convocado para a seleção brasileira, porque hoje ele é um dos melhores zagueiros de futebol brasileiro. Léo Ortiz. Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, né? E para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar, e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação, e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto, hoje lá na disputa pelo título. O que é para fazer? Perguntar que horas são pro Lelê. Eu tava conversando aqui, eu tava prestando atenção. Eu tô querendo trocar o meu relógio com o relógio do Quesada, mas eu acho que eu vou ter uma desvantagem. O Igor, dá pra entender Botafogo voltando a jogar melhor, Flamengo com o Felipe Luiz, e que, diga-se de passagem, fazendo uma bela campanha, né? E o que nós falamos aqui, Igor, é que é Palmeiras e Flamengo pro brasileiro, pra Libertadores e pra Copa do Brasil. Pros três. A gente fala isso aqui, eu não sei o pensamento de vocês aí, Igor. Realmente hoje o Flamengo aqui diante do Botafogo, ao contrário do ano passado, o Flamengo entrou como franco favorito para vencer esse clássico pelo desempenho recente das equipes, embora o Botafogo venha numa crescente com o Renato Paiva realmente, vem de 3 vitórias, como eu disse na primeira entrada, o trabalho dele ainda não convenceu. E hoje o Felipe Luiz foi bastante criticado, teve que fazer algumas mudanças por causa das ausências, o setor de criação da equipe ficou desfalcado realmente, sem o Arrascaeta e sem o Gerson, ele tentou um esquema com o Bruno Henrique e o Pedro, fazendo uma dupla de ataque, não deu certo, o Pedro saiu no segundo tempo, não fez uma partida tão boa, e o Botafogo também muito desfalcado, conseguiu segurar o Flamengo no primeiro tempo e na segunda etapa teve as suas chances, foi melhor. Mas aqui o papo no Rio de Janeiro realmente é que o Flamengo, pelo menos entre os cariocas, é o time com mais condições de disputar títulos na temporada e de ser o grande adversário do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. O Léo Ortiz até falou ainda agora sobre não ser um mata-mata, sobre ser um campeonato de pontos corridos, que tem muita coisa para acontecer.
Mas a gente lembra que domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Palmeiras, já pode abrir 7 pontos na liderança. Então, embora não seja um torneio de mata-mata, a gente sabe que tem algumas finais no meio dessas 38 rodadas e acredito que nessa semana que vem tenha uma dessas finais. Mas antes, no meio da semana, o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, quarta-feira aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, no jogo de ida 1-0 Flamengo, enquanto o Botafogo volta a campo na quinta. Vai ao Distrito Federal enfrentar o Capital no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, foi 4-0, então vai já com a classificação encaminhada. Craque Neto. Ô Igor, bom final de domingo pra você, volta pra casa tranquilo, amanhã arrebenta aí nos donos da bola e tudo aí na Band Rio de Janeiro que tá arrebentando. Um beijão pra você aí, a gente já vai com o Caio. Vamos lá então, galera, não é passar pano não, cara, não é passar pano não, a gente critica quando tem que criticar. Ontem um empate foi até aceitável, né, pelas condições de jogo. O Flamengo não tinha o meio-campo dele titular, Arrascaeta, De La Cruz estava, né? Saiu lesionado. Também isso daí para piorar, né? Saiu com entorse no joelho, galera. Vai sair hoje o resultado dos exames, né? Eles vão fazer os exames no joelho do De La Cruz e tomara que não seja... Nossa, cara, não quero nem falar esse nome aqui. Problemas com ligamento. Tomara, porque daí a gente perde o cara, né? Pro resto da temporada. Deus o livre. Tomara que seja... só uma dor mesmo. Bem, esse jogo aqui foi o jogo-chave para chegar ontem e aconteceu o que aconteceu. Porque no meio de semana o Flamengo enfrentou a LDU e tinha que vencer ou vencer. Aquele jogo ali era o principal jogo da semana, né? Esse jogo aqui, Flamengo e Central Córdoba, é a causa de tudo isso que aconteceu com o Flamengo até aqui, galera. Porque o Flamengo teve que escolher e com força máxima... desempenhar o máximo contra a LDU para vencer. Se mobilizou, né, para esse jogo. Então, a partir do momento que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, ele se enrolou na Libertadores. E daí, o peso caiu também em cima do Campeonato Brasileiro, porque ontem o Flamengo estava esfacelado, estava com um time bem modificado, enfraquecido, né? Então, é isso que eu queria falar aqui, ó. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou, né? E eu vou falar o porquê, tá? Aqui, o Flamengo tinha que dar resposta. Depois de perder esse jogo aqui, foi com tudo pra cima do Grêmio, foi com tudo pra cima do Juventude. Depois, não sei se a sequência de jogos aí cansou o Flamengo, empatou com o Vasco em 0-0. Esse jogo aqui era o jogo que tinha que ter ganho, cara. Esse jogo aqui é inaceitável, empatar com o Vasco. O Vasco que vinha tropeçando, vinha mal, né? LDU de Quito, lá em Quito, né? 0-0. Esse jogo aqui o Flamengo foi para não perder. O empate lá era bom resultado. Depois, o Flamengo voltou aliviado e meteu 4-0 no Corinthians. Fez o melhor jogo do ano, da temporada, né? E poupou o time inteiro, né? Jogou com o time reserva pela Copa do Brasil, estreia da terceira fase aí contra o Botafogo da Paraíba. Venceu com o gol do Joshua, 1-0. Depois perdemos... Isso aqui que é foda. Poupamos aqui, né? E perdemos aqui para o Cruzeiro com o time titular. E esse resultado aqui que foi foda. Gol no último minuto ali do Gabigol de pênalti. Puxa vida, cara. Aqui também era um jogo que merecia empate, cara. Central Córdoba e Flamengo lá na Argentina, né? O Flamengo abriu o placar, depois tomou... O Arrascaeta fez gol lá, né? Até, né? Depois o Flamengo toma um empate já no final do segundo tempo. Foi, nossa, um balde de água fria, né? O Flamengo estava vencendo e cedeu um empate para o Central Córdoba. Ficou em 1-1. Flamengo e Bahia. O Flamengo venceu por 1-0. Teve o Gerson expulso, né? Nesse jogo aqui. E infelizmente aqui, Alan e Eric Pulgar saíram lesionados. Que ontem fizeram muita falta, esses dois jogadores. E daí, galera, o Flamengo se mobilizou a semana inteira para esse jogo aqui. A torcida também, né? Esgotaram os ingressos. E o Flamengo fez um grande jogo, venceu por 2-0. E foi o melhor resultado possível. Porque se o Flamengo enfia 3 ou 4, iria desmobilizar a LDU de tentar uma vitória de goleada para cima do Central Córdoba na última rodada da Libertadores, né? Com esse resultado aqui... A LDU tem um gol de saldo. Se a LDU faz 2 gols,
ela ultrapassa o Central Córdoba, ficaria em segundo lugar. Se o Flamengo vencer por 2-0 o Deportivo Táchira, que não é nada difícil, o Flamengo ficaria em primeiro lugar e a LDU ficaria em segundo lugar, né? E daí, como o Flamengo se mobilizou aqui nesse jogo, chegou ontem esfacelado para esse jogo aqui. Com um time bem modificado, desfalcado devido à expulsão do Gerson, lesão do Eric Pulgar, lesão do Alan. O Arrascaeta ontem não tinha condição de jogo, foi poupado. E daí, esse jogo aqui ficou em 0-0 e foi um resultado aceitável, cara. Porque, apesar de ter ficado 4 pontos do Palmeiras, se perdesse aqui, ficaria 5, né? E o Flamengo correu o risco de perder. Porque a partir dos 15 minutos do segundo tempo, na hora que o De La Cruz se lesiona, o Flamengo acabou ali, meio campo. O De La Cruz estava dando ainda uma dinâmica, né? Ele sozinho ali com o Everton Araújo, né? Sem a presença dos 2 jogadores que eu já falei, né? Gerson e Pulgar. O De La Cruz estava ainda quebrando o galho. Daí, na hora que ele se lesiona, daí acabou. Daí, o Flamengo morreu dali em diante, né? Mas é isso. Próximo adversário agora é o Botafogo da Paraíba, quarta-feira, às 21h30. O Flamengo deve poupar todo mundo aqui, pensando no jogo de fim de semana contra o Palmeiras. Domingo, às 4h, Palmeiras e Flamengo. Esse jogo aqui vai ser um jogaço, eu acho, cara, porque os 2 times vão pra cima, vão querer ganhar. Se o Palmeiras ganhar, abre 7 pontos. Se o Flamengo ganhar, diminui para 1 ponto a diferença. Se empatar, para o Flamengo não é um mau resultado. Mantém os 4 pontos. Se tratando de um jogo fora de casa, não é um mau resultado. E daí, para fechar aqui, né, o vídeo, na quarta-feira que vem, dia 28, 9h30, Flamengo e Deportivo Táchira. Esse jogo aqui tem que ganhar ou ganhar. Vencer, 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 né? Como diz o nosso hino. Flamengo vai com tudo para cima e tem que vencer o Deportivo Táchira, pensando na primeira posição do Grupo C da Libertadores. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!